Essa palavra que eu vou falar com vocês agora, fala rápido, tá? Com certeza vai nos edificar e é salvação para nós. E quando a gente fala de salvação, é algo muito real, tá? Por quê? Porque é uma coisa urgente. A nossa salvação, a salvação que nós pregamos, é a salvação das coisas desta vida. Não é uma salvação futura espiritual. Por isso que o sistema está como está. Porque eles esperam uma salvação que só... Aí fazem um monte de besteira, né? Por causa dessa salvação futura. A pessoa sempre tá falando, não, eu vou aqui pedir perdão e estou consertado. E a salvação nunca chega, e a salvação nunca chega. E nunca chega a salvação. E aí o Senhor nunca está voltando, daqui a pouco... Não, agora igual estou falando aí, né? Que dia 17 vai ter não sei o que aí. Uma vidente falou que vai ter não sei o que aí, para ninguém sair fora, para ninguém sair na rua. Olha só. Então, esse tipo de salvação que a igreja tradicional prega é uma utopia. Por quê? Porque é uma salvação futura. Quando você morreu, então Jesus voltar. Agora, a nossa salvação é real. A nossa salvação é para se pôr em prática hoje, aqui e agora. Porque é ela que vai nos salvar. Então, a nossa salvação ela é real. E ela é sentida. E ela pode, a salvação, quando nós obtemos a salvação, a gente sai ileso, a gente cresce. Quando também nós somos condenados, porque... Neste mundo nós somos passivos à condenação, à reprovação. Nós somos passivos a isso. Então a salvação e condenação ela é bem muito mais real do que quando estávamos no sistema religioso. Sim ou não? Não é verdade? Então a salvação é para agora, é para já. Nós precisamos a todo momento ser salvos. Por causa de quê? Nós temos uma milícia contra nós. E tudo passa a ser milícia contra nós, irmãos. Se vocês forem ver, tudo é contra nós. Irmãos, tudo é contra nós. Começa desde o nascimento. Você sabe quantas células o seu corpo perde por dia? Você sabia que desde o momento que você nasce, você já está morrendo? Que coisa, não é verdade? Então a nossa salvação ela é muito mais urgente e real do que a salvação do sistema religioso. Do que uma suposta condenação do sistema religioso. A nossa condenação condena, dói, machuca. E muitas dessas condenações que nós temos na nossa vida, a gente carrega para a vida inteira, irmão. Então, se você não tiver a mente de Cristo ativada, você vai sofrer. Tem gente, irmãos, que mesmo em graça, tem pessoas com depressão. Por quê? Porque há uma fragilidade. A salvação nossa é urgente. Ela precisa nos alcançar para nos livrar destas armadilhas da carne. A carne é cheia de trampas, a carne é cheia de armadilha. A carne, ela é uma serpente pronta para nos picar. E ela vai nos picar. Por isso que nós precisamos de salvação. Por isso que a gente precisa ouvir essa palavra a todo momento. Não é verdade, irmãos? Então, vamos abordar rapidamente 3 diferentes tipos de poder que influenciam nas nossas vidas. Nós vamos fazer algumas reflexões, tá bom? Trazendo à luz, a natureza, né? Dos governos terrenos. É o primeiro poder. O segundo poder, olha só, o segundo poder que Deus nos livrou, salvação. Deus nos livrou de um poder enganoso. Qual era o poder enganoso que nós estávamos? Nós não amávamos a verdade. Porque quando estávamos no sistema religioso, nós éramos o oposto da verdade. Veja o que eu acabei de falar agora com vocês em relação à salvação.
A salvação do sistema é utopia, é sonho, é uma coisa que você não alcança. Você não consegue se sentir salvo igual a abençoada Roselita. Senhor, aí acende de novo aí, ó, o meu nome no livro da vida. Tá? Senhor, tá meio apagadinho. Acende de novo. Aí Deus ia lá com a caneta, Roselita Moura. Olha só. Enquanto que nós temos a realidade de nos salvar. Então Deus nos livrou desse poder, irmão. De poder de quê? De não amar a verdade. Então o primeiro poder são os governos da terra, tá? Esses exercem influências em nossas vidas. O segundo é o poder enganoso daqueles que não amam a verdade. Inclusive tem uma passagem que diz que Deus envia o espírito do erro. E tem o poder divino quando nós canalizamos as verdades que esse evangelho traz à nossa vida. Então vamos explorar os 3 aspectos, tá bom, abençoado? Então vamos falar primeiro do poder dos governos terrenos. Os governos da terra, você sabe que eles tomam decisões que se tornam poderosas quando aceitas pelo povo, né? Quando o povo se reúne, vamos fazer assim, desta maneira, e assim é. Então é dado o poder, né, aos governos para que eles exerçam poder sobre as nossas vidas. Um exemplo disso, que os poderes dos governos são muito grandes, um exemplo disso é quando um governo proíbe, por exemplo, a entrada de uma pessoa no país. Então, se o governo for proibir a entrada de pessoas no país e o povo concordar com esta decisão, os governos têm poder para embargar uma pessoa de entrar num país. Eu dei até um exemplo bem simplório. E olha o que diz Paulo sobre o poder de Roma, sobre o poder da besta, né? Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, ele diz sobre os poderes. Diz assim, olha, só vou fazer uma síntese. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus ordenou. E os que se rebelam trarão sobre si o quê? Condenação. Pois governantes não são motivo de medo para quem pratica o bem. Então, se você vive no Brasil e pratica o bem, você não deve ter medo do governo. Mas quem pratica o mal, aí, meu irmão, tem que ter medo do governo. Você quer viver sem medo das autoridades? Então faça o bem e elas aprovarão. Então são coisas que a gente precisa, às vezes, né, entender estas coisas. Por quê? Porque isto nos traz salvação. Você saber que um governo é constituído por Deus, ainda que o governo seja um governo mau, mas foi estabelecido por Deus. Mas mesmo naquele governo que for mau, se você souber canalizar o poder maior, que é o poder do Evangelho da Graça, você vai passar por aquele governo ruim surfando. Enquanto todos estão chorando, você está vendendo lenço. Você não para de vender lenço. Você não para de crescer, não para de ganhar, né? Vamos dizer assim. Então esses poderes, o poder do governo, ele exerce influência sobre as nossas vidas, não é verdade? Então são poderes sobre a nossa vida. Vamos falar do segundo poder para a gente não ficar muito tempo. O segundo poder é para aqueles que não amam a verdade. Deus envia um poder enganoso àqueles que não amam a verdade. Você vê que tem pessoas que a gente fala do evangelho, entra por um ouvido, sai por outro. E às vezes nem entra mais, ela não quer mais te ouvir. Eu acredito que se vocês pudessem estar aqui comigo, vocês iam falar. Não é verdade? Tem pessoas que rechaçam esse conhecimento. E quando a pessoa rechaça esse conhecimento traz o quê? Salvação. Não é? Eu acabei de falar, né, que eu estava conversando com a Roselita, tivemos amigos incríveis no sistema religioso. Tenho até hoje. Só que o poder enganoso das doutrinas é que é o pior. Esse é o pior.
E foi disso que o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou da falsa salvação e nos mostrou a verdadeira salvação. O Senhor nos tirou da falsa condenação e nos mostrou a verdadeira condenação, que dói. Mas eles não conseguem ver isto. Eles não conseguem enxergar que, por exemplo, na Bíblia, não fala de santo, mas a Igreja Católica está cheia de santos. A Bíblia não fala, por exemplo, de culto de libertação, e as pessoas estão indo atrás de culto de libertação. A Bíblia não fala em vestes, em costumes. A Bíblia não fala nem que você não pode beber. Mas as pessoas são podadas em todos os lados da vida dela por causa da falsa religião. E isso é condenação, irmão. Isso é condenação. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 10, ou capítulo 2, versículo 10 ao 12. É só uma síntese, tá? Diz, pois não tendo recebido o amor da verdade, para serem salvos, por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam o quê? Na mentira. Então, meus irmãos, vai ter gente que nunca vai entender o que você entende. Olha, e isso é salvação, irmão. Isso é salvação. As pessoas estão tudo loucas por aí. As pessoas acreditam num ser espiritual chamado diabo. Não sabe nem que essa palavra é uma palavra grega, é um adjetivo. As pessoas ficam doidas com Satanás. E as pessoas, elas não sabem o que é Satanás. Irmãos, a Bíblia é um livro histórico que foi escrito em um tempo para um povo. Nós temos que entender o recado de Deus naqueles dias para aquele povo e não tirar conceitos e padrões para os dias de hoje. Porque hoje nós somos mais inteligentes, irmãos. Vocês acham que esse evangelho que nós pregamos, se fosse dado àquele povo antigo, vocês acham que eles alcançariam o conhecimento que você tem hoje? Claro que não. É por isso que você foi selecionado por Deus para estar dentro desse tempo recebendo esse evangelho. Então não iam aceitar, não iam entender. Então, abençoado, esse é o segundo poder, é o poder desse engano, o poder da religião que nos afastou de Deus. Aí você vai lá, cadê? Cadê os santos? Mas ninguém questiona isso, né? Cadê, pastor? Mostra aqui, culto de libertação. Que história é essa? Ah, não posso beber? Me mostra aqui. Igual, eu não quero aqui, abençoar. Eu sou flamenguista. Deixa eu ver, água aqui. Eu sou flamenguista, tá? Aí, eu tava essa semana vendo o vídeo no Quai. E aí apareceu o Pedro, né? Pedro é o atacante do Flamengo. E ele é evangélico. Aí tava falando sobre pecado. Aí ele falou assim, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que te mantém afastado de Deus. Então você vê, existe uma razão, né? Existe uma racionalidade nisso, né? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus falou com você o que desagrada e o que não desagrada? Deus falou com você? Então o pecado veio da Bíblia. Então eu não posso procurar no pastor. Eu tenho que procurar na Bíblia o que é pecado. E o que a Bíblia fala o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus estabeleceu. Qual foi o alvo que Deus estabeleceu antes da lei? Ele falava, Abraão faz isso. Abraão agora vai para lá. Noé constrói a arca. Adão não come. Deus diretamente falava com o homem o que era e o que não era para fazer. Mas chegou um tempo, não posso. Deus começou a organizar.
vou escolher um povo, vou entregar nas mãos desse povo os meus estatutos, o que eu quero, o que eu não quero. E aí desobedecia, era pecado. Aí Deus estabeleceu o templo, Deus estabeleceu como seriam as cerimônias. E aí Deus se encheu dessa lei. Essa lei matou Jesus. Essa lei matou Deus mesmo, né? Não é isso? O verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa lei que Deus deu matou o seu filho. Porque Jesus foi condenado segundo a lei. E aí Deus... se você pegar ali os livros históricos que falam de Jesus, o povo ao qual Deus mandou o seu filho, vamos falar assim, né? Os caras chamaram Jesus de Belzebu, meu irmão. Falou que ele expulsava demônios em nome de Belzebu. Tá aí, meu irmão. Deus chutou o pau do templo, né? Não foi o pau da barraca, não. Foi o pau do templo. Não, acaba com isso tudo. Acaba agora a lei está aqui, no espírito de vida. É quando você ouve mensagens iguais a esta e você se policia. Você sabe que a tua salvação está em jogo. Você sabe que você pode perder. É real, irmão, você pode perder. Mas você também pode ganhar e deve ganhar. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o que te salva. Não é a lei mais que te salva. Não é mais o templo, não são o sangue dos animais. Ele te fez perfeito no espírito, mas te colocou em um corpo de debilidade para você aprender. E vai aprender. Aprende ou não aprende? Você pode ser até turrão, mas vai aprender. Meu pai sempre falava, né? A maior escola é a vida. É isso. Deus sabia disso. Vou criar uma vida que é uma escola para os meus filhos, porque eles precisam aprender. E quando a gente sai desse corpo, a gente volta em uma glória muito grande. Estamos entendidos? Vamos agora falar do terceiro poder, que já estou falando mesmo, né? O terceiro poder é esse poder de Deus, canalizado pelo Evangelho, que é boas novas, tá? Evangelho é uma palavra de origem grega e quer dizer boas novas. Não tem nada de místico nisso. O evangelho da lei, que eram as boas novas daqueles dias. O evangelho de Noé, que anunciou o dilúvio. O evangelho de Deus. Deus falou para Adão, não faça. E Adão fez. Então o evangelho é boas novas. E as boas novas hoje é esse poder. O poder do evangelho da graça. O poder que nos faz flutuar. O poder que nos faz pensar que não somos a carne. O poder que faz nos pensar que nós não somos a carne, irmão. Isso é muita glória. Olha o que Paulo falou, e todo mundo conhece esse versículo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Portanto, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos lá. Vamos tornar esse versículo, Romanos 1,16, mais inteligível para nós nos dias de hoje. Portanto, não me envergonho das boas novas deste evangelho que eu estou ouvindo agora. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E não é mais dos judeus só, é do mundo todo. Então, meu irmão, use esse evangelho, use esse poder. Esse poder é feito para usar. Esse poder, ele faz te saltar os desafios desta vida. Ele te faz enxergar o que ninguém te enxerga. Ninguém está enxergando nada e você está vendo tudo, irmão. Irmão, meu Deus. Meu Deus. O povo doido e você tranquilo. O povo maluco e você tranquilo. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua palavra.
E esses poderes influenciam na nossa salvação, tá? Influenciam também na nossa condenação. Porque, como eu falei, condenação e salvação são coisas para nós hoje palpáveis. Porque quando a gente se salva, a gente dá glória a Deus. A gente regozija. A gente quer ligar para o irmão dizendo que recebeu vitória. Não é verdade? Olha, recebi aquela benção. Mas também é condenação. Quando você não trabalha direito, teu patrão te manda embora. Quando você não paga o imposto, a companhia de energia elétrica corta a tua luz. Quando você é um mau filho, vai colher coisas ruins. Tudo aí. E olha que é difícil, hein? Tá bom, abençoados? Então, estes são os 3 tipos de poder, tá? Que nós apresentamos aqui. Nós aprendemos, percebemos a importância de discernir, né, a salvação e a condenação. E hoje vamos buscar a salvação, né, irmão? Não vamos buscar a condenação, né? E você tá bem grandinho, né? Você imagina se hoje Roselita fala para Deus assim: Senhor, acende meu nome aí no livro da vida. Aí Deus vai olhar assim para ela: que isso, garota? Eu, hein? Vai crescer. Não é assim? Porque somos maduros, irmão. Então os governos terrenos têm essa autoridade, tá? Mas não devemos depositar a nossa confiança neles, tá? Os governos, por favor, mas respeitá-los, tá? Nem atrás de político aí, igual fizeram um monte de gente aí ficar inimigas. Até hoje ainda isso tá repercutindo, né? Muito mal, muito ruim. As pessoas se deixaram levar pela carne, né? E muita gente ingraça, hein? Muita gente ingraça que batia no peito. Não, retroceder nunca, render-se jamais. Se rendeu ao poder político. Porque é um poder. Nós temos que estar atento a isso, tá, irmão? Os políticos, os governos deste mundo têm poder, como os reis, imperadores. Temos que estar atento, porque é salvação e condenação. Vimos também o poder enganoso, né? Que é um alerta para não nos deixarmos levar por mentiras e desvios da verdade. Eu sempre tenho falado isso para vocês, né? Aí a pessoa fala assim: não, porque aqui é o evangelho da graça. Não, porque ali é o evangelho eterno. Não, porque ali é o evangelho XYZ. Não, porque aqui é o voo não sei o que das quantas. Porque aqui é o evangelho da água. Porque ali é o evangelho do fogo. E evangelho é boas novas, irmão. Cadê as boas novas? Cadê as boas novas desse povo? Onde estão as boas novas desse povo? Aonde está, meu irmão? Aonde está? Falar o que você ouviu hoje não é para qualquer um. Como eu me coloco sempre como serviçal de vocês. Por quê? Porque eu sou o primeiro a receber. Eu sou o primeiro a apanhar. Quando Deus fala comigo, entrega a mensagem, eu vou recebendo, tem que passar, né? Tá bom, irmãos? E a responsabilidade também é muito grande, né? E depois vimos o poder de Deus canalizado pelo Evangelho da Graça, que é o maior de todos, tá? Que é a graça eterna, capaz de transformar vidas e trazer salvação. Portanto, devemos buscar a maturidade, a sabedoria e exercitar a nossa fé de acordo com o que está escrito, a fim de experimentarmos plenamente o poder divino em nossas vidas. E que possamos viver de acordo com a verdade e permitir que o poder de Deus se manifeste em nós. Tá bom, meus queridos? Então eu creio e recebo aquilo que está no Evangelho. Nós precisamos falar aquilo que está no Evangelho. Então eu sempre digo que eu sou curado. Eu sempre digo que eu sou rico.
Eu digo, sabe o que eu digo? Tudo me pertence. Que não há nada criado nem por criar que me aparte do amor de Deus. Que tudo me obra, que tudo me cai bem. Eu ando em obras preparadas de antemão, então não ando assustado por aí. Glória a Deus que eu fui livrado da utopia de um diabo, de um ser espiritual que não existe. Eu declaro que eu recebo vocês, que nós reinamos em vida, que nós andamos em triunfo. Eu declaro que tu és um maduro. Eu recebo que você tem sabedoria para declarar-te curado nesta hora. Eu recebo isto, irmão. Você aí, fale, você mesmo, irmão, você tem esse dom de se curar. Diga, eu sou curado. Fala, eu sou curado da cabeça aos pés. Põe teu corpo em ordem. Cura-te mesmo a você. A maturidade e a sabedoria te conduzem a ativar o poder de Deus que já está em ti. Vou repetir. A maturidade que você tem e a sabedoria te conduzem a ativar o poder de Deus que já está em ti, irmão. Está aí dentro de você. Glória a Deus. É assim que nós agimos no reino de Deus. Glória a Deus mais uma vez. Obrigado a todos. Uma linda noite e já preparados para amanhã, que nós vamos viver o melhor dia das nossas vidas. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Eu falar, vai acontecer, o que sai da minha